Olá, estamos começando o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara e vai ao ar no canal 21 da NET, aqui em Araraquara, como também na TV Educativa de São Carlos. No programa de hoje, estamos recebendo a honrosa presença da doutora Sara Correia Fattori, que é procuradora do Estado, professora universitária, que tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, inclusive na Itália, e é professora universitária como leito. Os advogados do Brasil, aqui da subsecção de Araraquara, no mês de março, realizou diversos eventos para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Dentre esses eventos, nós tivemos uma brilhante palestra da professora Sara, que tratou aí da evolução do direito, alguns preconceitos, alguma mudança que sofreu a legislação brasileira em relação à presença da mulher, à participação da mulher e também algumas situações ligadas ao direito da mulher na legislação brasileira. Desde já, professora Sara, quero agradecer muito a presença da senhora aqui, que muito nos honra. A senhora que foi professora aqui no Centro Universitário de Araraquara, exatamente. E recebê-la sempre é uma grande alegria, uma grande honra para nós. Eu começo perguntando qual foi o tema abordado nesse evento da OAB tão importante aí que ocorreu sobre a questão da mulher e o direito. Bom, professor Galhardo, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra retornar aqui à casa, porque o filho sempre retorna à casa, né, do pai, de quando a gente tem uma lembrança muito grata do tempo que eu passei aqui, então sempre com muita satisfação. O tema que foi escolhido já é um tema que eu faço pesquisa já há algum tempo, na parte histórica, relacionada ao problema da violência sexual e o preconceito sexual contra as mulheres, e no mundo antigo e na legislação do Brasil colônia. Então, é um tema que, abordando o enfoque hoje, na verdade nós temos que buscar na história o porquê de ocorreu isso e por que ainda temos determinados comportamentos e visões distorcidas em relação às mulheres. E muitos preconceitos que pesam contra as mulheres. Na verdade, não é uma coisa do momento. Nós temos que retroceder historicamente para entender toda a estrada que foi feita para chegar até aqui, até esse momento. E dentro dessa história que a senhora colocou nesse evento, perguntaria à senhora, a nossa legislação, então, de certa forma, evoluiu? A nossa legislação evoluiu muito, mas evoluiu tardiamente, porque foi em 2005 só, então há 3 anos atrás, que nós tivemos a reforma do Código Penal dos crimes contra a liberdade sexual e os crimes contra o casamento, e que nessa reforma sexual eliminou-se uma série de preconceitos contra as mulheres, né? Então, termos pejorativos, por exemplo, como a mulher honesta, alguns crimes que o juiz teria que avaliar se naquele caso específico a mulher era honesta ou não. Entendo. Então, professor Galhardo, o que é uma mulher honesta? Então, se a mulher fosse honesta, então a pena seria mais grave para o agressor. Agora, se fosse aquelas mulheres consideradas desonrosas, a pena seria mais leve. Então, isso significa, quem eram as mulheres desonrosas? O Código do Império traz um artigo específico sobre isso. Apenas se a mulher fosse, num caso de estupro, se a mulher fosse virgem ou não, mas honesta, a pena seria muito mais elevada. Se, no caso, tem um artigo que fala, um parágrafo, que, no caso contrário, se a mulher fosse desonesta ou desonrosa, quais que seriam? As mulheres de vida pública, as prostitutas, as meretrizes e as atrizes. Atrizes? Atrizes também estavam incluídas. Olha só. Olha que absurdo, que preconceito e que absurdo. E nós vemos aí, por que uma mulher que, apesar de ter uma vida, digamos assim, pública, né, ela pode sofrer então uma agressão contra a vontade dela? Então, entendo. Quer dizer, de qualquer forma, violência de qualquer maneira. Uma violência de qualquer maneira. Exato. Né? Então, esses argumentos, esses temas e essas expressões que eram carregadas de subjetivismo, de preconceito, foram retiradas agora na reforma de 2005. Então, por exemplo, alguns crimes que falavam rapto mediante sequestro de mulher honesta. Então, agora também foi retirado. O adultério. Esse crime adultério, eu ia perguntar exatamente sobre o adultério. Que é o mais interessante de todos, né? Hoje, pela legislação brasileira, adultério não é mais crime. Eu queria que a senhora explicasse isso. Isso. Já o Brasil era um dos poucos países que ainda mantinha o adultério como crime.
Então, nós verificamos assim que em 2005, com essa reforma, foi descriminalizado o adultério. Por quê? Porque uma questão de infidelidade conjugal deve ser resolvida no âmbito de separação do casal. A partir do momento que você perde a confiança no cônjuge, resta aí uma separação e acabou no âmbito civil. Agora, o adultério, ele era um crime que, primeiro, ele já estava totalmente em desuso, porque o professor sabe que era um crime de ordem privada, que se não houvesse provocação da vítima, a provocação da vítima não poderia seguir adiante. E porque isso expunha muito o casal, né? Quem é que gosta de se mostrar como traído, né? Ou traída, né? Então, traído ou traída. Só que com relação ao adultério da mulher, o código, o código nem tanto, porque o código tratava o adultério do homem e da mulher de forma igual. O que pesava era a jurisprudência, na hora do julgamento. Sei. Então, na hora do julgamento, o adultério da mulher era considerado muito mais grave do que do homem. Tanto que nós vamos ver, retroagindo nos códigos antigos, a jurisprudência para a mulher bastava que ela tivesse traído o cônjuge, o marido, etc. Para o homem, os juízes exigiam que ele tivesse concubina, teuda e manteuda. Conhece esse termo, conheço, né? Quer dizer, então para o homem tinha que ficar provado que ele mantinha uma concubina. Uma coisa contínua e tal. Uma coisa contínua. Enquanto que para a mulher bastava o simples ato, né? E nós temos aqui uma diferenciação muito grave, porque a Constituição Brasileira de 1988, ela terminou com qualquer tipo de diferenciação entre o homem e a mulher. Então, com isso, o crime de adultério, ele acabou, na verdade, é um dos únicos casos que eu conheço de revogação por desuso mesmo. Entendo. Porque verificava que não era mais usado, digamos assim, ou ninguém era mais processado ou condenado por conta disso, porque a mentalidade da família brasileira, do homem e da mulher, foi mudando, né? Então, isso é muito interessante. E com relação à mulher, se o professor me permite, eu só gostaria de ler o pensamento de um jurista, Nelson Hungria, um grande penalista, né, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, para demonstrar como era preconceituoso em relação às mulheres. Então ele falava o seguinte, dizia ele, o Nelson Hungria, que o amor pouco tem a ver com adultério em relação à mulher. No tocante à mulher, 90 vezes sobre 100 não prevarica ela por amor, mas por vício, por depravação moral, por especulação, por dinheiro, por tendência prostitucional, por espírito de variedade, por leviandade, por imitação, por curiosidade. Todos os adjetivos pejorativos estavam aí. Isso em 1937. Isso, num caso concreto, ele manifestou dessa forma. Isso num livro. Num livro dele sobre o crime de adultério, ele se manifesta dessa maneira em relação. Em contrapartida, Clóvis Bevilacqua, né, que é o nosso grande civilista, também da época, ele se posicionava, apesar de ser da mesma época e homem, se posicionava totalmente contrário. Ele achava que não deveria ter diferenciação nenhuma entre o homem, o adultério do homem e da mulher, porque isso era a quebra da fidelidade conjugal, de qualquer lado, tanto do homem quanto da mulher. Então ele tratava o caso como igual, de igual para igual. Olha que interessante. E isso numa época, digamos, em 1916, no início do século. Os costumes eram diferentes, etc. E como a senhora bem colocou, quer dizer, esta situação só se modificou em 2005, quer dizer, é um tempo muito curto, né, vamos dizer assim, é um tempo pequeno para a data de hoje, né, uma mudança que já era para ter sido verificada há muito tempo. Mas nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito. Dizem por aí que você não pode controlar o tempo, estar em 2 lugares simultaneamente, muito menos escrever o seu futuro. Quem disse que não? Na pós-graduação EAD da Uniara, você pode estudar na hora que quiser, pode estar na sua casa e na faculdade ao mesmo tempo e ser dono do seu destino. Pós-graduação e evolução, à distância de um clique. Acesse uniara.com.br.
Estamos de volta com a segunda parte do programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara, com transmissão pelo canal 21 da NET aqui de Araraquara e também na TV Educativa de São Carlos. Você pode participar do programa Nosso Direito através dos telefones 3301-7129 ou 3301-7173. Pode participar também pelo e-mail direito@uniara.com.br. No programa de hoje nós estamos recebendo a ilustre professora, a doutora Sara Correia Fattori, que está falando sobre o direito e a mulher, a legislação brasileira e quanto a legislação brasileira tinha e ainda tem algumas coisas aí que são bastante preconceituosas em relação à mulher. Professora Sara, a senhora dizia então que havia, né, até entre os grandes doutrinadores no início do século, havia toda uma discussão sobre essa questão da mulher honesta ou não, inclusive dentro do corpo da lei. Agora, por que a senhora, na pesquisa da senhora, por que a senhora conseguiu vislumbrar e entender por que isso acontecia? Professor Galhardo, eu voltei, retroagi no tempo, porque a história nos ensina muito, né? Sem dúvida. E eu retroagi para a legislação portuguesa da época do Brasil Colônia, que influenciava muito aqui. Isso, que vigorava na época do Brasil Colônia, né? Porque Portugal era metrópole. E dali eu verifiquei que existia assim, uma grande influência religiosa nos códigos, nas ordenações do Reino de Portugal, né? Então, o livro criminal, que é o livro quinto, sempre das ordenações afonsinas, manuelinas e filipinas, ela vem imbuída de um grande preconceito, não é preconceito, uma grande influência religiosa, né? Os reis de Portugal eram muito religiosos, extremamente católicos, vigoravam na época de Dom Manuel, por exemplo, a Inquisição. Então, tudo isso influenciou muito para que pesassem critérios religiosos de pecado, pecaminosos, tudo que fosse relacionamentos ilícitos eram condenados pela Igreja e isso influenciava a legislação. E com razão maior influenciava em relação à mulher. Mas não vem do Brasil Império, não vem só de Portugal. Portugal recebeu essa influência desde a época do Império Romano. Em que, desde a época dos imperadores cristãos, quando o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império Romano, começa então uma grande influência religiosa, uma grande perseguição aos relacionamentos ilícitos, às relações que não eram consideradas dentro de um casamento e de uma relação estável ou lícita, como nós dizemos assim. E isso vem muito desde a época do Império. Então, a proibição da mulher ter determinados relacionamentos. Na época pagã, isso era muito mais livre. O sexo era uma coisa muito mais livre, né? Com o cristianismo, aí começa uma influência religiosa muito grande. E nós temos na Bíblia também vários casos em que impõe um determinado comportamento da mulher em relação a essas questões de estupro, de violência, de sedução. Então, só para o professor entender, por exemplo, no livro do Levítico, ele fala claramente que a mulher não te juntarás com animal algum e nem te mancharás com ele. A mulher não se prostituirá a nenhum animal, nem se misturará com ele, porque é um crime. Não vos mancheis com nenhuma dessas coisas com que se tem contaminado todas as gentes que eu expulsarei de vossa vista. E no livro do Deuteronômio, ele impõe a obrigação da moça honesta, da donzela, se sofrer algum tipo de sedução, algum tipo de atentado, que ela deveria gritar. Porque se ela não gritasse, de certa forma consentiu. Isso, ela teria sido ou conivente com o ato. Por quê? Porque a mulher honesta, a donzela, se espera dela que ela grite por socorro. Então, olha o que ele fala. Então, ele fala, com a pena de apedrejamento, a donzela que não mais se encontrasse virgem, ou ainda a donzela virgem que deflorada não gritasse. E isso vem também retroagindo mais ainda de um caso muito curioso que Ovídio relata na literatura latina. É o caso de Lucrécia. Lucrécia era uma mulher casta, o símbolo da castidade pagã, da mulher fiel, casta e comportada. Lucrécia, o marido de Lucrécia, estava numa reunião com o rei Tarquínio
e convida, num banquete, começam os maridos a dizerem as qualidades de suas esposas, cada um elogiando mais a sua mulher. Então, Colatino, ele que era o marido de Lucrécia, faz um desafio para que eles fossem, então, de sorrateiro, visitar todas as famílias para ver qual das mulheres eram a mais casta, que elas fossem pegas de surpresa. E passaram em várias casas e chegaram em Lucrécia, na casa de Colatino, em que a mulher estava fiando a lã. E fiando a lã, naquela época, significa que era o símbolo de castidade. É a mulher que ficava em casa, recatada, esperando o marido. Bom, então viu-se que a mulher de Colatino, além de belíssima, era a mais casta de todas. Sexto Tarquínio, que era o filho do rei, ficou tomado de paixão por Lucrécia, pela sua beleza, pela sua castidade. E um dia, quando Colatino não estava, ele retorna à casa de Lucrécia e entra no quarto de Lucrécia com a espada na mão. E a ameaça que se ela não se rendesse a ele, se não se entregasse a ele a mataria. E ela preferia a morte do que se entregar a ele. Quando ele viu que ele não conseguiria seduzi-la, convencê-la, ele falou, tá bom, então o que eu faço? Eu te mato e coloco um escravo nu, degolado do teu lado, falando que, na verdade, você foi pega em adultério. E aí ela ficou desesperada, porque aí era a honra dela. Aí ela não poderia dizer o que teria acontecido, então ela ficou tão desesperada que ela, então, acaba se entregando a Sexto Tarquínio. Quando o marido retorna, ela relata tudo o que aconteceu ao marido, mas pega o punhal e crava no coração, se suicida. E aí, então, fica essa história de Lucrécia como a mulher, o símbolo da mulher casta e tal. Só que muitos séculos depois, Santo Agostinho levanta a hipótese do fato de que Lucrécia era o símbolo da mulher pagã casta. E que se fosse uma mulher cristã, porque Agostinho é um doutor da igreja, né? Sim. Então, o que acontece? Se fosse agora, na época do cristianismo, a mulher cristã jamais teria se matado. Por quê? Então ele levanta a hipótese que se Lucrécia se matou é porque no fundo ela tinha culpa. E se ela tinha culpa era porque, na verdade, no fundo, talvez ela tivesse o desejo de permitir o ato. Entendi. Então veja como que muda as coisas. Muda. E vem toda essa questão de que a mulher, na verdade, que vigorou por muito tempo essa questão, de que a mulher estuprada ou violentada, no fundo, deseja isso. Ao se ver na obrigação de igualar os direitos do homem e da mulher, talvez foi porque exatamente se preocupava com toda essa discriminação que a legislação brasileira tinha e ainda sofre, né, professora Sara? Eu acho que sim, mas eu sou otimista, professor Galhardo. Eu acho que o Brasil mudou muito, né? O senhor veja, essa questão da Lei Maria da Penha, que não se admite mais esse tipo de violência, que o marido não tem legitimidade para bater na mulher, digamos assim. Daí a lei é mais rigorosa em relação a ele. Mesmo as mulheres não se sentem mais tanto envergonhadas de denunciarem um crime sexual e a abertura e mesmo o tratamento nas próprias delegacias mudou muito em relação às vítimas. Até a criação das delegacias de defesa da mulher, né? Com toda uma estrutura necessária. Eu sou muito otimista nesse aspecto. E outra questão também que mudou bastante, né, professora Sara, a legítima defesa da honra, né? Que a mulher que era pega em adultério, o marido se sentia no direito de matar a mulher. Isso também já vem mudando, a jurisprudência, graças a Deus, já vem mudando, né? Mas eu queria também comentar com o telespectador que a professora Sara é procuradora do Estado, como nós dissemos no início do programa, ela tem uma forte ligação com a administração pública, o poder público, e ela editou agora, é autora deste livro que trata da evolução histórica da administração pública, né? Então, a origem romana da administração pública. Professora Sara, gostaria que a senhora falasse um pouquinho do livro também. Professor, esse livro é o meu terceiro livro na área de direito antigo, né? O primeiro livro foram sobre as servidões prediais, o segundo sobre a tutela do patrimônio arquitetônico todo no direito antigo, e esse terceiro eu dediquei a uma parte só sobre a origem romana da administração. Não que existisse no direito romano um direito administrativo, não existiam isso.
Não existia. O direito administrativo é algo moderno. Mas existiam medidas administrativas fabulosas de organização das cidades pelo imperador Augusto, todo o problema relacionado ao poder de polícia, a combater os incêndios. Coisas que faz com que a gente entenda o que acontece na atualidade. Exatamente. Então esse livro, na verdade, ele tem uma função meramente didática. Eu fiz para os alunos, peguei todos os textos latinos relacionados ao tema e fiz a tradução como apêndice para facilitar a leitura. Então, na primeira parte, eu dou toda a evolução dessa administração do imperador Augusto e no final eu trago então esses textos para facilitar com a tradução para o português. E nessa obra, nessa pesquisa que a senhora fez, podemos sustentar que muitos aí desses institutos antigos hoje se fazem presente, com forte influência? Olha, professor, existe sempre o embrião. É muito complicado nós dizermos que o Instituto é o mesmo do período antigo. Então, o direito administrativo foi mais fortalecido na França. Foi isso, no Estado moderno, na verdade, né? Então, mas o embrião está ali. O embrião está no direito romano. Então, surgiram aquelas ideias, né, parciais, etc., específicas sobre casos concretos e necessidades concretas da administração das cidades, do governo, do fisco, né, todo tributo, recolhimento, etc. Mas é o embrião que está ali e alguns correspondem aos institutos modernos, outros não. O poder de polícia, podemos dizer que praticamente é o mesmo que seria a ideia de hoje do poder de polícia, era o mesmo que tinha antigamente. Entendo. Então, parabéns pela obra, fica aqui o registro, a origem romana da administração pública. Você que tiver interesse nessa obra, mande um e-mail para o nosso programa e nós estaremos indicando a você como que você pode adquirir. O nosso programa chega ao final, nós gostaríamos de agradecer imensamente a professora Sara Correia Fattori, que, como o senhor já pôde ver, telespectador, tem profundo conhecimento na área aí do direito histórico, do direito antigo, a evolução do direito de uma forma em geral. Ela que estudou na Itália também, professora da Unesp aqui de Araraquara, e nós ficamos muito honrados com a presença da professora Sara. Professora Sara, lhe devolvo a palavra para as suas considerações finais. Professora, eu só tenho a agradecer essa oportunidade de divulgar, porque eu tenho tanta paixão pela história e pelo direito, percebe-se. Para mim é uma delícia falar sobre esse assunto. Então, eu estou sempre às ordens para quando precisar. Muito obrigado. De qualquer tema. Muito obrigado. Fica já o convite para um próximo programa. Agradecemos mais uma vez a professora Sara e a você, telespectador, convidando a todos para mais um programa Nosso Direito na próxima semana.